Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar, como nas últimas leituras, com o livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. Hoje falaremos sobre a paciência. A paciência é a escora da paz. Mas o que é afinal a paciência? Diz a espiritualidade que ela é, primeiramente, um estado de compreensão. Mas compreender o quê? Compreender inicialmente que o mundo não gira em torno de nós, que não somos mais importantes do que os outros, a ponto de podermos exigir em qualquer situação tratamento diferenciado, prioritário e urgente. Muitos de nós, contudo, quando não somos tratados com essa especialíssima deferência, perdemos a paciência, se é que algum dia as tivemos. É importante compreender também que, vivendo num mundo imperfeito, o que inclui pessoas imperfeitas, estamos todos neste barco. Não podemos exigir perfeição delas. Quantas vezes, por falta dessa compreensão, nos impacientamos com os previsíveis e naturais limites humanos, explodimos em cólera e azedume. Perdemos a nossa paz e tiramos a paz das outras pessoas. Aí tem uma nota aqui do José Carlos que ele fala assim: nesse sentido, vale o registro de outro conselho de Emmanuel. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Então, desde bebezinho, de criança, nós já percebemos, no ser humano, essa manifestação de impaciência. Desde o bebezinho que fica lá no berço, desde o bebê que ainda é amamentado no seio da mãe. Uma impaciência quando não tem sua vontade realizada no momento em que ele quer. E o que nós estamos assistindo nos últimos tempos é que esse tipo de impaciência, esse tipo de comportamento inadequado, está sendo cada vez mais reforçado por uma boa parcela da humanidade. Nós estamos criando nossos filhos com um imediatismo absoluto. Então temos dificuldade em assistir nossos filhos chorando, fazendo birra porque querem as coisas no momento em que querem. Os pais, normalmente, quando o filho pede algo, e às vezes até com dificuldade de fornecer aquilo que a criança está pedindo, se desespera, porque tem a impressão que aquele reizinho ou aquela rainha precisa ter as suas vontades satisfeitas no exato momento em que está sendo solicitado, que tem um desejo a ser solicitado, a ser realizado. Se nós pensarmos nas épocas passadas, vamos pensar aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, meia década atrás,
as crianças nem eram tratadas como crianças, elas eram tratadas como mini adultos, né? Então a criança já era pequena, com 5, 6, 7 anos, já fazia os afazeres domésticos. E naquela época já existia um movimento oposto, inclusive exagerado, em que a impaciência, muitas vezes ela acontecia por parte dos pais, que não levavam em consideração as emoções dos filhos. Então, o que aconteceu? Esses filhos que tiveram pais impacientes, que quando chegavam em casa, queriam um chinelo sendo dado pelos filhos na mão dos pais. Esse pai chegava do trabalho e queria que a comida já estivesse pronta e a esposa já colocasse o prato para ele, aliás, algo que era um comportamento muito comum, né? O homem chegava e a mulher já tinha que imediatamente fazer o prato de comida do marido, como se ela tivesse ficado o dia inteiro sem fazer nada. Eram famílias com 4, 5, 6 filhos, em que a mãe tinha que cuidar dessas crianças sem nenhuma rede de apoio, tinha que dar conta da limpeza, da comida, da roupa, né, da roupa lavada, da alimentação das crianças, da educação, das questões escolares, do banho, e os pais chegavam e queriam que os filhos estivessem limpinhos, arrumadinhos, porque se não tivesse, o pai poderia ficar bravo. Então, nessa sociedade mais patriarcal, o pai era colocado numa situação, tudo bem, tinha serviço muito sobrecarregado, um trabalho sobrecarregado, na sua grande maioria, mas a mãe também era sobrecarregada. E essa impaciência dos pais acabou gerando filhos ansiosos, inseguros e às vezes carentes de atenção. Então, o que esses pais que nasceram, né, essas pessoas que nasceram há 30, 40, 50, vamos colocar 40, 50 anos atrás, quando eles começam a ter seus filhos, eles querem fazer exatamente o oposto, criar os filhos com uma atenção muito grande e sem ter que lidar muito com frustrações. Isso até os anos 90 aconteceu de uma forma um pouquinho mais equilibrada, em que os pais tentavam suprir as necessidades emocionais dos filhos, mas também os educavam. Esses filhos que tiveram as suas necessidades muito correspondidas, né, na grande maioria do tempo, tanto é que são hoje pessoas adultas que demoram para sair de casa, são dependentes emocionais em algumas situações. O que eles fazem? Quando eles têm filhos, eles têm dificuldade de dizer não aos filhos. E aí a gente tem aí uma parte da educação positiva, alimentando a ideia de que é preciso sanar todas as necessidades dessa criança, precisa saber como é que está o emocional, até a gente concorda com isso, né? Tanto é que isso não é uma coisa muito alimentada pelos psicólogos, que já aprenderam nos anos 70, então na atualidade os psicólogos tomam cuidado em alertar aos pais que os filhos precisam de limites, mas os pais, indo por um viés de uma educação mais positiva, eles têm em mente que eles precisam exercitar o diálogo ao máximo e deixar que a criança extravase suas frustrações. O que está acontecendo? Nós estamos desenvolvendo uma geração que, se não houver um certo equilíbrio, nós teremos uma geração futura extremamente impaciente, porque já tem lá o celular. Meu netinho mesmo, com 3 aninhos de idade, ele já sabe mexer ali no aparelho. Então, se isso não for revisto, né, pelos pais, no sentido de vamos achar aí um meio termo em que nossos filhos vão precisar vivenciar frustrações, eles serão extremamente impacientes. Eles vão acreditar
que o mundo vai doar e vai dar a eles tudo o que eles querem, como eles querem, na hora que eles querem. Então, essa questão da paciência é algo que nós construímos na sociedade. Então, nós tínhamos pais que eram impacientes no sentido de ouvir os filhos. Depois, nós passamos a ter pais que tentaram fazer uma mediação, tentaram manter um equilíbrio, e hoje nós estamos tendo pais que estão exagerando nessa paciência. E essa paciência excessiva dos pais faz com que os filhos não consigam lidar com as próprias frustrações. Aí torna os filhos extremamente impacientes. Os filhos querem tudo na hora que eles querem, da forma como eles querem. Tem dificuldade de lidar com o sofrimento. Então, o que seria qual é o objetivo da paciência na sociedade? O objetivo da paciência é que nós possamos aprender a viver em comunidade. Se nós estivermos num ambiente e não tivermos a paciência de esperar que o outro faça o que estiver fazendo para que depois eu possa fazer, eu vou brigar na fila do banco, eu vou brigar na fila do supermercado, eu vou brigar com meu colega de trabalho porque eu preciso de um documento e ele está demorando para me entregar. Então, eu preciso exercer a paciência nos ambientes e para isso eu tenho que aprender dentro de casa. Porque se eu não aprender dentro de casa, a vida lá fora vai me ensinar. Se o pai e a mãe, né, o casal, não tiver paciência um com o outro, não adianta eles fazerem discursos lindos e maravilhosos sobre a paciência e sua importância social, se o pai e a mãe não têm paciência um com o outro. Brigam por qualquer coisa, não tem tolerância zero para qualquer tipo de contrariedade. Então a gente precisa entender que estamos, como disse o José Carlos de Luca, nós estamos todos no mesmo barco. E como cita Emmanuel, se queremos a paciência e a consideração do nosso semelhante, nós precisamos exercer esse tipo de consideração e de compreensão para poder ter uma troca, haver uma troca. Senão nós vamos viver numa sociedade caótica em que ninguém respeita ninguém, começando dentro de casa, e isso se expandindo para o ambiente de trabalho e o ambiente social. A paciência ela vai ajudar, inclusive, nas questões físicas, espirituais, no equilíbrio dos nossos chakras, ou centros de força, como queira. Tudo isso se desequilibra quando eu estou impaciente, irritado e colérico, consequentemente, porque eu acabo sendo um mimado que quero tudo do meu jeito no momento em que eu quero. Você falou mimado, era a palavra que estava vindo na minha mente. Sim. A pessoa que não tem paciência, ela é uma pessoa egoísta. Ela não leva o outro em consideração. E partindo do princípio que nós não controlamos nada em nossas vidas, é um egoísmo que todos temos que rever. Como você bem colocou em vários tópicos, né? Eu não tenho paciência com o próximo, eu tenho esse desrespeito com o próximo. O próximo pode não ter a questão cultural que você tenha, pode não ter o grau de instrução que você tenha, pode não ter o conhecimento que você tenha. E a partir do momento que você não tem essa paciência de conviver em qualquer ambiente com uma pessoa dessa, você está sendo egoísta. Você não está levando o outro em consideração. E quando eu digo que nós não controlamos nada, é que você nessa impaciência, você pode simplesmente amanhã ter um derrame, pode ficar torto numa cama, e você vai fazer o que com a sua impaciência? Porque na cama não tem o que fazer, você vai ser trocado fralda, vão ter que dar banho em você vai passar por grandes humilhações. Aliás, humilhações dependendo do ponto de vista, né? Porque na verdade você está na mão de outra pessoa que está fazendo o seu humilhação que eu digo no sentido de você não estar
preparado para aquilo, porque o outro que pode não ter a questão financeira que você tenha, pode não ter os bens materiais superiores, mas é aquela pessoa simples que vai te dar banho na cama. Aí se não tiver humildade, vai se sentir humilhado. Né? Como é que faz? Então, quando que nós vamos começar a exercitar nossa paciência? E olha, não precisa ir, que nem você citou, não precisa ir longe. A gente vê casais que não têm paciência um com o outro. Casais que não têm paciência com o filho. É a coisa mais comum você ir hoje num restaurante e a família não consegue ter aquele momento de união. Então a criança começa a ficar um pouco agitada, já está com o celular na mão da criança para ela ficar quietinha, porque você não tem paciência de criar, educar, compartilhar aquele momento. E são dois erros, né, amor? Porque você está calando a criança com a tela e ao mesmo tempo a criança está sendo, como a gente pode dizer, recompensada. Então ela está lá agitada, como o Sérgio disse, no restaurante, você dá o aparelho, o que ela vai... A criança é esperta. Então toda vez que eu fizer birra, meu pai vai me dar, ou a minha mãe vai me dar a tela. Então, eu vou fazer birra todas as vezes. Aí eu falo que eu não tenho paciência no trânsito. Eu quero comprar um carrão de luxo, um carrão sofisticado, mas eu não tenho paciência de dirigir o carro no trânsito. Eu xingo, eu brigo. Aí eu chego no trabalho e não tenho paciência de trabalhar com meus colaboradores, que são as pessoas que vão estar dando o melhor de si para desenvolver aquele trabalho e estar te auxiliando. Mas eu, no meu egoísmo, eu não tenho paciência. Então, eu acho que todos nós temos que rever um pouco nossos conceitos, né? Entender que realmente a gente não controla nada, que hoje eu posso achar que eu estou por cima da carne seca, como a gente fala, né? Mas amanhã, simplesmente, você pode estar afastado do trabalho por doença, por enfermidades de várias causas. E aí? Aí vai ter que arrumar paciência, né? Inclusive os apóstolos, né? Dizem que, nas coisas que a gente lê, que Pedro era extremamente explosivo. Pedro era explosivo. E teve que ter paciência. E teve que desenvolver paciência porque Jesus ensinava tudo por parábolas, então tinha que tentar decifrar os signos, os códigos, né, os simbolismos das palavras de Cristo. Imagine isso para um pescador irritadiço, agitado como Pedro. Imagine ele ter que seguir o mestre, amar o mestre, admirar, mas ter que ter a paciência de entender, porque a linguagem de Jesus foi uma linguagem que foi para atravessar os séculos. Ele não usou uma linguagem da época usual, porque se vocês prestarem atenção, em cada época da humanidade nós temos dialetos, formas de nos comunicarmos. E isso vai mudando, né, de geração para geração, mudam as gírias, mudam a forma, a gente vai mudando a forma de falar. Tem palavras que entram em desuso, começam a aparecer palavras novas. Então, para evitar que a mensagem de Jesus sofresse o risco de se perder no decorrer dos milênios, foi usado o recurso das metáforas, que é uma forma de manter a mensagem blindada. Ou seja, a mensagem ficou codificada, ficou protegida. Então todos têm condições de, através da mensagem de Jesus, das metáforas, expandir em todas as gerações. Imagine Pedro, irritado, que não tinha paciência com nada, ter que lidar com essa forma de comunicação de Jesus. Então, os ensinamentos, eles já vêm
há muitos séculos a todos nós, no sentido de que precisamos ter paciência, inclusive para entender a Jesus e para entender a Deus, né? Inclusive para entender seus mistérios, os mistérios que envolvem a natureza, que envolvem o universo. Então precisamos desenvolver e praticar a paciência, porque isso vai nos ajudar física, mental e espiritualmente. Você já imaginou os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, esse amigo espiritual que nos acompanha pela nossa encarnação inteira, a paciência que esse ser tem que ter conosco? Nossa Senhora! Porque ele nos intui a seguir caminhos de elevação e crescimento, e eu acho que na grande maioria do tempo nós estamos de ouvidos tapados, e a paciência que ele tem que ter de uma encarnação inteira de acompanhar a gente. Já acompanhava antes de encarnar, né? E provavelmente ainda vai dar uma forcinha depois que a gente desencarnar. Então veja que os benefícios da paciência não é só pra gente, a gente auxilia quem está ao nosso redor, o nosso irmão espiritual que está ao nosso lado. Vamos exercitar a paciência. Estamos todos conectados e a paciência é uma moeda de troca. Temos que ter paciência com os outros para que os outros tenham paciência conosco. É isso aí. Agora as vibrações. Chegou aquele momento onde nós vamos abrir nossos corações com os melhores sentimentos aos mais necessitados. Vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz. E nessa comunhão, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido. Vamos mentalizar esses familiares, esses amigos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos em situação de rua. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em muita luz, em muita fé, em muita perseverança. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, de nossos familiares, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor, essa energia de luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que ao bebermos possa curar nossas enfermidades, possa nos dar força para continuar a nossa jornada, possa nos dar muita paciência em nosso dia a dia, muita compreensão e muita paz de espírito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nesse encerramento, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos que nos seguem na página Aura Vibração Espiritual no Facebook e no YouTube. Toda quarta, agora nós estamos colocando vibração inédita quinzenal. Então, inédita hoje e na próxima quinzena. Mas se vocês procurarem tanto na página no Facebook como no YouTube, vocês vão encontrar, tem mais de 150 vídeos com temas variados para vocês colocarem, se vocês fizerem. Tem pessoas que fazem evangelho junto com a nossa vibração, então é só procurar que vocês vão encontrar inúmeros temas, né? Mas inédita nós estamos postando quinzenalmente. Nossa única finalidade é falar de amor, de paz, do bem, de Jesus, de Deus, dos seus ensinamentos. E não se esqueçam que nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Uma ótima semana. Tchau, tchau.